Vamos então à segunda parte desse capítulo. Nós paramos aqui quando o Saldanha está comentando quando a necessidade dele de tirar as dúvidas, né? O quanto a caridade, a demonstração de amor do Gúbio desmontou as barreiras, mostrou para o Saldanha que o bem realmente vence, né, o mal, e que ele estava ali tinha vontade de se melhorar, mas ele faltava para ele esse apoio, faltava para ele esse, digamos assim, suporte, né, no sentido de sustentar as dúvidas, sustentar a pouca compreensão que ele tem, ele poder receber auxílio, receber esclarecimento. Ele encontrou tudo isso no Gúbio. Aqui nós vamos ver o André, eles estão conversando, né? E o André Luiz comenta: reparou em derredor, quer dizer, o Saldanha reparou em derredor com extrema desconfiança no olhar e acentuou, perdão, palavras do Saldanha. Sei, porém, de experiência própria, quem são os revoltados em cuja equipe trabalhei até ontem. Francamente, ainda não sei com certeza que será de mim mesmo. Perseguir-me-ão sem tréguas. Se puderem, conduzir-me-ão ao vale de miséria e penúria. Noto, contudo, que transformação salutar me possui agora o espírito. Então ele sabe, ele sente o quanto ele se modificou, o quanto ele está diferente. Convenci-me de que o bem pode vencer o mal e espero que o nosso instrutor não me abandone. Ainda que eu sofra, a ele acompanharei. Quer dizer, ele vai acompanhar o Gúbio, aconteça o que acontecer. É isso que ele está colocando. Não pretendo regressar ao repugnante caminho percorrido. Leôncio, que nos fitava atencioso, registrando-nos a conversação, asseverou por sua vez. Palavras do Leôncio: eu também não mais posso servir as fileiras da vingança. Estou farto. Hipotequei aos dois nossa simpatia, quer dizer, ele garantiu, né? O André Luiz garantiu aos dois, ao Leôncio e ao Saldanha, a simpatia deles, né? Tanto dele quanto do Eloy quanto do Gúbio. E prometi-lhes, em nome do nosso orientador, quer dizer, o André prometeu em nome do Gúbio, que lhes não faltaria acolhimento em plano superior. Sorriam satisfeitos quando o Gúbio retornou ao compartimento da enferma, né, o quarto, né, os aposentos ali da Margarida, notificando que o problema fora resolvido. Margarida e o esposo compareceriam na noite próxima a uma reunião familiar, importante setor de socorro mediúnico. Quer dizer, o Gúbio saiu ali com o Gabriel, né, e eles conseguiu que ele marcasse numa casa espírita, né? Antigamente não eram centros, eram casas, residências que se realizavam a reunião mediúnica, então conseguiu marcar num lugar digno, num lugar que trabalhava realmente, né, para o Cristo, um lugar de trabalho correto, não aquele lugar onde só se visava o dinheiro, né, que ele havia levado a Margarida antes. A doente encarnada e Gaspar, o hipnotizador traumatizado, receberiam recursos eficientes. Olha que coisa linda o que o Gúbio está colocando aqui. Que ali na casa, né, naquela reunião mediúnica, não só a Margarida vai receber auxílio, mas o Gaspar, que também é doente, também é enfermo, também ele vai ser ajudado. O amor não vê barreiras, o amor não olha para o irmãozinho instigante como inimigo, olha como ele é verdadeiramente um doente, um sofredor. Com ansiedade, aguardamos o anoitecer.
De quando em quando, Gúbio colocava a destra, a mão direita, sobre a fronte, sobre a testa da enferma, como a acentuar-lhe a resistência geral. Perdão. O Gúbio, de quando em quando, ia lá e dava um passe, magnetizava a Margarida para dar-lhe energia, dar-lhe forças para que ela pudesse receber o auxílio da noite. Isso é extremamente importante, Ele fortificava a Margarida. Perdão. Por volta de 20 horas, um automóvel recebia o casal, que se fez acompanhado por nós, o André, o Gúbio, o Eloy, o Saldanha, o Leôncio, o Gaspar, e pelo grande número de ovoides, pelos ovoides que estavam ali ligados à Margarida, ainda ligados à cabeça da enferma, sobre processo de imantação. Então eles estavam ligados, imantados ali à Margarida. Saldanha tiveram cuidado de despistar todos os companheiros perturbadores que intentavam seguir-nos. Quer dizer, eles estavam ali levando o Gaspar, mas ele conseguiu fazer com que os outros, vamos lembrar que o quarto ali estava cheio de trabalhadores do Gregório, conseguiu despistar e fazer com que eles ficassem. Tranquilizou-os com palavras amigas, afirmando, aliás, com muita razão, que o assunto vinha sendo bem tratado. Ele não mentiu, ele disse que o assunto estava sendo bem tratado e estava. Alcançando confortadora vivenda, fomos admiravelmente recebidos. O senhor Silva, dono da casa, acolheu Gabriel e a esposa com inequívocas, quer dizer, com evidentes demonstrações de carinho. Foram todos bem recebidos, O Gabriel e a Margarida pelos encarnados e eles, pelos desencarnados que se encontravam ali. Foram todos muito bem recebidos. Então, acolheu Gabriel e a esposa com evidentes demonstrações de carinho e Sidônio, quer dizer, o diretor, o desencarnado que comandava os trabalhos mediúnicos ali, e Sidônio, o diretor espiritual dos trabalhos que se realizariam, estendeu-nos braços fraternais. Eles foram abraçados pelo Sidônio. Lá dentro, 4 cavalheiros e 3 senhoras, os componentes habituais do círculo doméstico, ao que fomos informados, passaram a trocar ideias com os visitantes, reanimando-os, instruindo-os, até que o relógio indicasse o momento exato para os serviços da noite. A indagação de Gúbio, Sidônio esclareceu muito seguro, quer dizer, o Gúbio perguntou ao Sidônio, e ele esclareceu aqui, agora palavras do Sidônio. Nosso agrupamento produz satisfatoriamente. Quer dizer, o trabalho deles ali, do grupo mediúnico, é satisfatório. Entretanto, poderia levar a efeito mais ampla colheita de bênção se a confiança no bem e o ideal de servir fossem mais dilatados em nossos colaboradores no plano físico. E o que ele está dizendo aqui? Eles têm um trabalho satisfatório, o trabalho é bom, mas o trabalho poderia ser muito melhor se houvesse mais entrosamento e mais dedicação dos trabalhadores encarnados. Nas entrelinhas é isso que ele está colocando educadamente. Sabemos que a instrumentalidade, quer dizer, a mediunidade, é essencial em qualquer serviço. O braço é intérprete do pensamento. O operário é complemento do administrador. O aprendiz é veículo do mestre. Sem companheiros encarnados que nos correspondam aos objetivos na ação santificante, como estabelecer a espiritualidade superior na crosta da terra? Quer dizer, o que ele está colocando aqui?
o trabalho vai ser realizado de acordo com o instrumento que é utilizado, né? O braço é o intérprete do pensamento, quer dizer, o braço faz aquilo que a ideia está pensando no desenho, né? Naquilo que o pensamento, na música, naquilo que o pensamento tem. Né? O aprendiz é veículo do mestre, quer dizer, aquele que está aprendendo, ele que vai levar as instruções do mestre, da mesma forma que o operário vai exercer as ordens do administrador. Então, o espírito vai trabalhar de acordo com as possibilidades que o médium oferece a ele. O espírito pode ser o mais iluminado, ter a maior das vontades, mas se o médium não estuda, não se prepara, não mantém o pensamento firme, não se mantém em oração, não realiza a sua reforma íntima, o trabalho vai ser precário, porque o médium é um filtro. E se o filtro estiver sujo, o resultado, né, do trabalho ali vai ser contaminado pela sujidade, né, pelos problemas que o médium apresenta ali, né? Efetivamente, aqui o Sidônio continua explicando. Efetivamente encontramos irmãos dispostos ao concurso, né, ao trabalho, né, à ajuda fraternal. Embora, forçoso a dizer, a maioria espere a mediunidade espetacular a fim de cooperar conosco. Todo mundo está esperando um show, né? Está esperando ali milagres para começar a trabalhar, para começar a cooperar com o plano espiritual. Não procuram saber que todos somos médiums de alguma força boa ou má em nossas faculdades receptivas. Todos nós somos médiums, né? Existe a mediunidade normal, que é a que faz parte do espírito, porque nós somos espírito, e existe a mediunidade ostensiva, que faz parte da matéria, né? Ela é anímica, ela vem na matéria, no DNA daquele corpo que está sendo montado. Então, o perispírito é preparado no plano espiritual para ser médium ostensivo. Vamos lembrar, o espírito comanda o perispírito comanda a matéria. Então, esse perispírito vai comandar a matéria para ser diferenciada para aquele corpo, para que ele vai ocupar, tenha condições de ser médium ostensivo. Porque médium todos somos, porque somos espíritos. Não aceitam as necessidades do serviço que nos aconselham a buscar desenvolvimento substancial na autoiluminação por meio do serviço aos nossos semelhantes e tocam a exigir dons medianímicos, né, dons mediúnicos, quais se fossem dádivas milagrosas a serem transmitidas graciosamente, né, de graça, àqueles que se lhes candidatam aos benefícios por intermédio da antiga varinha de condão. Quer dizer, as pessoas esperam receber, né, por varinha de condão, fada madrinha, pode pedir em pim-pim, graças, dons, como se isso fossem presentes. Não, é fruto do trabalho. Aquele que tem a mediunidade ostensiva, ele tem porque pediu. Pediu para ser um trabalhador, para poder pagar as suas dívidas mais rápido. Não é um dom, é um serviço. É uma forma de diminuir as dívidas de uma forma mais rápida, com um trabalho ostensivo. Então é pura e simplesmente ficar na janela. O médium ostensivo, ele fica na janela, ele se comunica com o plano espiritual e com o plano dos encarnados. Ele olha para um lado da janela e comunica para o outro lado da janela. Comunicação vem sempre do plano espiritual para o médium, para o plano dos encarnados. Como dizia o Chico, o telefone toca só de lá para cá, nunca daqui para lá. E não é varinha de condão, é exercício, é estudo, é trabalho, é modificação interior que aprimora o trabalho do médium, seja ele ostensivo, seja ele o médium normal, comum, como todos somos.
esquecem-se, quer dizer, né, os trabalhadores esquecem-se de que a mediunidade é uma energia peculiar a todos, né? Todos somos médiuns, em maior ou menor grau de exteriorização. Energia essa que se encontra subordinada aos princípios de direção e à lei do uso. Né? A direção, a energia que está sendo usada ali e a que tipo de uso, se ela está sendo usada para o bem ou se ela está sendo usada para o mal. Quem determina isso é o médium. Tanto quanto a enxada, que pode ser mobilizada para servir ou ferir. Ela pode cavar a terra e plantar, como ela pode ser usada como um instrumento para machucar uma outra pessoa. Conforme o impulso que a orienta, né? Conforme a mente, conforme aquele que a está usando. Mediunidade ostensiva ou não é a mesma coisa, ela vai ser direcionada conforme a mente, né? Conforme o sentimento e o pensamento daquela pessoa que a está utilizando. Melhorando sempre quando em serviço metódico, disciplina, como diz Emmanuel, né? Disciplina e disciplina, quando ela exerce um serviço metódico, quando tem disciplina para exercer, ela vai se melhorando cada vez mais. Ou revestindo-se de ferrugem asfixiante e destrutiva, quando se em constante repouso. Ou enferrujando, né? Uma ferrugem destrutiva, quando ela se encontra parada em repouso, aquele que não quer exercer a mediunidade, aquele, não, eu não vou fazer isso, eu não quero, como se fosse um direito dele poder ficar parado, já que pediu. Ele não é a mediunidade ostensiva não é imposta, ela é realizar, ela acontece por um pedido e se pede muito para se vir com a mediunidade ostensiva para poder se pagar as dívidas de uma forma mais rápida. É como adiantar juros. Pede muito. O plano espiritual ele evita, né? O plano espiritual pretende o máximo evitar que a pessoa venha com a mediunidade ostensiva, porque sabe que ele vai enfiar os pés pelas mãos. Mas como nós somos orgulhosos, vaidosos e prepotentes, encarnados e desencarnados, a gente acha, não, eu consigo, eu vou, eu faço, eu sou o máximo. A gente vê isso claramente, por isso que eu repito, vou repetir sempre, a gente vê isso claramente no livro Os Mensageiros, porque os mensageiros são os médiuns ostensivos que vêm para a Terra e enfiam a grande maioria, que a gente vê as mensagens, as histórias ali, enfiam os pés pelas mãos. Por isso que é importante ler esse livro. Então, o que ele está colocando aqui, aqueles que fogem daquilo que pediu, implorou para ter encarnado aqui com esquecimento, fogem da responsabilidade. E isso acarreta, né, a lei de ação e reação. Acarreta a responsabilidade de ter pedido um determinado tipo de trabalho e não realizar. Nossos amigos, né, os trabalhadores, não percebem o valor de uma atitude desassombrada, né, de uma atitude corajosa e permanente de fé positiva dentro do caminho louvável. Haja o que houver, e não obstante cuidarmos devotadamente da crença deles, com a mesma ternura consagrada pelo lavrador vigilante, a plantinha tenra, que encerra a esperança do porvir, né, do amanhã, basta que espíritos perturbadores ou maliciosos os visitem, sutis, à maneira de melros, né, de pássaros no arrozal, porque melro é um pássaro que come o arroz, assim que a semente é plantada, né? E lá se vão os germes superiores que lhes confiamos incessantemente no solo do coração. Quer dizer, basta o irmãozinho instigante procurá-los quando eles estão desdobrados à noite, colocando ideias, né, enfermiças, ideias de ciúme, de vingança ou de raiva, que todo aquele trabalho que o plano espiritual incurtiu de ideias, de bons pensamentos, de bons sentimentos que eles tentam colocar ali nos trabalhadores, aquilo vai embora rapidinho e eles se apegam ali aos irmãozinhos instigantes.
O que acontece com eles, infelizmente, acontece em toda a casa espírita, em todo o trabalho mediúnico e em todas as reuniões, em todos os templos que não são espíritas. Porque, embora não sejam reuniões mediúnicas, são reuniões para estudo, para trabalho, para orações, e o plano espiritual está ali também assessorando e trabalhando. Todos aqueles que trabalham para o bem terão irmãos do bem assessorando ali, não importa qual seja a religião. De um instante para outro, duvidam de nosso esforço, desconfiam de si mesmos, fecham, cerram os olhos ante a grandeza das leis que os cercam nos ângulos da natureza terrestre. E as energias mentais que deveriam centralizar em construção ativa e santificante, com vistas ao aprimoramento próprio, são desbaratadas, são esbanjadas, quase que diariamente, pela argumentação mentirosa de espíritos ingratos e menos permeáveis, não, menos receptivos ao bem. Então, eles são muito mais... Eles não, Que pretensão a minha. Nós somos muito mais permeáveis, muito mais maleáveis aos irmãozinhos instigantes, por similaridade, por afinidade, do que as ideias boas, as ideias elevadas dos irmãos, da espiritualidade maior. Infelizmente, é a nossa realidade. Verificando-se espontânea parada, aventurei-me a considerar. Aqui, como sempre, as perguntas do André Luiz. A referência abrange um grupo assim tão harmoniosamente constituído quanto esse? Quer dizer, o que o senhor está falando atinge pessoas tão boas, Um grupo tão harmonioso, tão bonito quanto este? Será crível, Quer dizer, será acreditável que o conjunto organizado sobre propósitos tão sadios dê guarida, dê abrigo fácil às forças deprimentes? Será que um grupo assim, com um trabalho tão bonito, com tão bons propósitos, dê margem, dê guarida, dê acessibilidade a irmãos trevosos? É a pergunta do André Luiz ali, para ele. Vamos lembrar que é o Sidônio, que está falando. O diretor da casa sorriu bem-humorado e respondeu com franqueza. Perdão. Vamos ver aqui as palavras do Sidônio. Sim, coletivamente considerando, reúnem-se agora sob este teto amigo e procuram-nos a companhia espiritualizante. Perdão. Isto, porém, acontece por 6 horas das 168 horas de cada semana. Então, mais ou menos, 6 horas é o que eles procuram estudar, aprender durante a semana, e procuram os espíritos elevados. Das 168 horas da semana. Então, 162 horas, eles ficam à mercê, como todos nós, dos irmãozinhos instigantes. Eu vou repetir. Procuram-nos a companhia espiritualizante. Desculpa. Isto, porém, acontece por 6 horas, nas 168 horas de cada semana. Enquanto conosco deixam-se envolver nas suaves irradiações da paz e da alegria, do bom ânimo e da esperança, registrando-nos as vibrações edificantes das quais desejávamos fossem eles nossos portadores permanentes e seguros na esfera vulgar da luta humana, na esfera comum da luta humana. Eles gostariam que eles fossem permanentemente, os transmissores dessas energias. Mas, infelizmente, é o que ele coloca aqui. Todavia, tão logo se encontram a pequena distância de nossas portas, quer dizer, tão logo eles se afastam, desses espíritos superiores,
aceitam ou provocam, né, ou chamam milhares de sugestões sutis diferentes das nossas. É a afinidade, né, a similaridade de pensamentos, de frequência, infelizmente. Choques de pensamentos adversos, né, contrários ao nosso programa, nascidos da mente de encarnados e desencarnados, vergastam-nos, quer dizer, flagelam-nos sem piedade. Raros se capacitam de que a fé representa a bênção suscetível de ser aumentada indefinidamente e fogem ao serviço que a conservação, a consolidação e o crescimento desse dom nos oferece a todos. A fé, ela tem que ser construída, ela tem que ser exercitada, é que nem um músculo. É aquele que vai na academia, aquele que treina todo dia, aquele que quer participar de uma maratona, ele tem que treinar 8, 9, 10 horas todos os dias para ele poder fortalecer os músculos para poder correr na maratona. Nós somos adestráveis. E é o que ele está colocando aqui. A fé também, ela tem que ser fortalecida. Ela tem que ser exercida o tempo todo para que ela se enrijeça, se fortaleça em nós. Não pode ser algo que, infelizmente, na maioria de nós, exista só da boca para fora. Além disso, quando esse ou aquele irmão revela disposições mais avançadas para servir a bem de todos em favor do império da luz, como costuma ser imediatamente visitado nas horas de sono físico por entidades renitentes, né, persistentes na prática do mal, interessadas na extensão do domínio das sombras, que lhes desintegram, né, destrói convicções e propósitos nascentes com insinuações menos dignas, quando o espírito do trabalhador não está convenientemente apoiado no desejo robusto de progredir, de redimir-se e marchar para a frente. Os irmãozinhos instigantes o procuram a todos nós o tempo todo, principalmente no desdobramento do sono, para tentar matar aquela plantinha tenra que está começando a nascer ali, aquela pequena vontade de se melhorar. Enquanto a vontade for pequena, infelizmente os resultados serão quase nulos. A exposição era muito interessante e tudo faria em benefício de mais amplas elucidações ao assunto, mas o relógio marcava um momento de nossa cooperação ativa e pusemos-nos em forma. Para os trabalhos da reunião que congregava 9 pessoas terrestres, quer dizer, tinha 9 encarnados e 21 colaboradores espirituais, quer dizer, 21 desencarnados se movimentaram em nosso círculo de ação. Então, 9 encarnados e 21 desencarnados estavam se movimentando ali, né, naquela reunião mediúnica. Gúbio e Sidônio, em esforço conjugado, efetuaram operações magnéticas ao redor de Margarida, desligando finalmente os corpos ovoides, que foram entregues a uma comissão de 6 companheiros que os conduziram cuidadosamente a postos socorristas. Então, os ovoides foram desligados e 6 companheiros os conduziram a postos socorristas, onde começaria o trabalho, né, de auxílio a esses ovoides. Logo após, enquanto a prece e os estudos evangélicos se faziam ouvir dentro das contribuições de nosso círculo, né, dentro da contribuição dos desencarnados, grande cópia, né, grande quantidade de força neurica, né, de força do sistema nervoso, com a devida compensação em fluidos revigorantes de nossa esfera, quer dizer, da esfera espiritual, foi extraída pela boca, narinas e mãos dos assistentes encarnados, quer dizer, ectoplasma, né?
os desencarnados extraíam o ectoplasma das narinas, das bocas dos encarnados que estavam ali em oração. Força essa, né, que Gúbio e Sidônio aplicaram sobre Margarida e Gaspar, no evidente intuito de restaurar-lhes as energias perispiríticas. Então eles usaram o ectoplasma, as energias emanadas pelos encarnados, para conseguirem aliviar o perispírito, né, o corpo físico e o corpo perispirítico da Margarida e o corpo perispirítico, né, o perispírito do Gaspar, que ele é desencarnado, ele não tem corpo físico. A jovem senhora passou a demonstrar abençoados sinais de alívio, e Gaspar, de impassível, né, imperturbável, que se achava, pôs-se a gemer, qual se houvera acordado de intenso e longo pesadelo. A essa altura, nosso orientador, né, o Gúbio, preparou Dona Isaura, senhora daquele santuário doméstico e médium de culto familiar, e médium do culto familiar, adestrando-lhe, né, preparando-lhe, né, a faculdade de incorporação, por intermédio de passes magnéticos sobre a laringe e, em particular, sobre o sistema nervoso. Então, o Gúbio ficou adestrando, treinando, preparando ali a Dona Isaura, que era médium ostensivo, né, preparando a laringe, o sistema nervoso dela, para que ela pudesse, né, dar passividade ao Gaspar, para que com aquele choque anímico e para que através, né, dele exercer a poder falar, poder ser evangelizado, poder ser doutrinado ali naquela casa, ele pudesse receber o auxílio. Quando a hora de amor cristão aos desencarnados começou a funcionar, quer dizer, a hora da doutrinação, da evangelização, né? Os orientadores trouxeram Gaspar à organização medianímica, a organização mediúnica ali, a fim de que pudesse ele, né, o Gaspar, recolher algum benefício ao contato dos companheiros materializados na experiência física, né, os trabalhadores encarnados, que lhe haviam fornecido energias vitalizantes, tal como acontece às flores, que sustentam sem perceber o trabalho salutar das abelhas operosas. Então, da mesma forma que as abelhas recolhem, né, o néctar, o mel das flores, que não sabem nem que estão sendo utilizadas ali pelas abelhas para criar o mel, os trabalhadores ali se doando, os trabalhadores ali em oração, eles estavam sendo utilizados pelo plano espiritual superior para auxiliarem os desencarnados perdidos ali como Gaspar, enfermiços, doentes como Gaspar. Reparei, aí o André Luiz comentando aqui, né? Reparei que os sentidos do insensível perseguidor, né, do Gaspar, ganharam inesperada percepção, que é o choque anímico, o contato, né, do perispírito do desencarnado com o perispírito da médium, né, ou do médium, né, que faz com que essas energias modifiquem, né, modifiquem os sentidos do desencarnado que está ali embotado, que está ali adormecido, no caso dele hipnotizado, né, completamente dominado, como ele estava antes, pelas energias do Gregório, né, que é o governador das Furnas. Repareis que os sentidos do insensível perseguidor ganharam inesperada percepção, visão, audição, tato e olfato foram neles subitamente acordados e intensificados. Parecia um sonâmbulo despertando. À medida que se lhe casavam as forças, né, as forças do espírito, as energias da médium, né, o casamento, né, das energias da médium com o perispírito, né, que é o espírito que estava ali do Gaspar, mais se acentuava o fenômeno de reavivamento sensorial.
apossando-se provisoriamente dos recursos orgânicos de Dona Isaura, em visível processo de enxertia psíquica. Ela está doando as energias dela, então é como uma enxertia, né? A planta boa passa energia para a planta ruim, então ela ali estava mandando as energias dela como se fosse um processo de enxertia psíquica. O hipnotizador, o Gaspar, gritou e chorou lamentosamente. Misturou blasfêmias e lágrimas, palavras comovedoras e palavras menos dignas entre a penitência e a rebeldia. Escutando agora, com aguçada sensibilidade, conversou detidamente com o doutrinador. O senhor Silva, marido da médium, fez-se-lhe sentir a necessidade de renovação espiritual em edificante lição, que nos tocava as fibras mais íntimas. E depois de 60 minutos, quer dizer, o senhor Silva ficou 1 hora ali, doutrinando, né, auxiliando o Gaspar. E depois de 60 minutos de exaustivo embate emocional, Gaspar foi conduzido por 2 servidores de nossa equipe, né, da equipe espiritual, ao lugar que lhe correspondia, isto é, a posição de demente em retorno gradativo à razão. Findos os serviços ativos, a reunião foi encerrada, notando-se que imensa alegria transbordava de todos os corações. Margarida estava, enfim, aliviada e em pranto pedia ao esposo agradecesse de viva voz as dádivas recebidas. Gúbio, porém, vendo Saldanha espantadiço, ponderou. Palavras do Gúbio. O triunfo essencial ainda não veio. Margarida recebeu amparo imediato, mas precisamos agora socorrer-lhe a casa, até que ela mesma incorpore a própria individualidade em caráter definitivo os benefícios aqui recolhidos. Então o Gúbio coloca para o Saldanha, ela foi auxiliada, mas ela não está completamente boa, porque vai depender dela agora. Ela precisa agora se fortalecer, ela precisa se melhorar, e para isso precisamos mudar o entorno, para podermos auxiliá-la verdadeiramente. Então o trabalho tem que continuar, o trabalho tem que ser acompanhado. Quer dizer, não adianta, ali se eles largassem a Margarida, não ia adiantar, porque a força que existe ali na casa, ela ia voltar a ter de novo, voltar a ter os mesmos padecimentos. Eles precisam voltar na casa e ajudar a mudar o entorno, ajudar a trabalhar ali no que está acontecendo na casa, para que haja uma modificação geral e a Margarida possa, por ela mesma, se fortalecer. É isso que ele está colocando para o Saldanha. O Gúbio sorriu bondosamente e acrescentou: para que uma planta seja efetivamente preciosa, não basta que ela seja bela e perfumada na estufa protetora. É necessário receber o auxílio externo, consolidando a resistência própria, de modo a produzir utilidades no bem comum. Quer dizer, não adianta montar uma redoma ali para ela, tem que fortificá-la e ajudá-la para que ela própria se fortaleça, para que ela tenha condições de enfrentar o mundo, enfrentar a vida, crescer, se melhorar por ela mesma. E passando a entender-se com Sidônio, aceitou, quer dizer, o Gúbio, né, aceitou a colaboração por 10 dias sucessivos de 12 companheiros. Lembra quando a gente falou que eles precisavam de auxílio ali na casa da Margarida, só eles não dariam conta do trabalho? Então o Gúbio se acertou ali com o Sidônio, né, e aceitou a colaboração de 12 trabalhadores ali daquela casa, 12 trabalhadores ali do Sidônio, que ficarão 10 dias ajudando, 10 dias sucessivos ajudando o Gúbio ali na casa da Margarida. Vou repetir. E passando a entender-se com Sidônio,
aceitou a colaboração por 10 dias sucessivos de 12 companheiros espirituais incorporados ao agrupamento destinado a reforçar as atividades defensivas na moradia de Gabriel, né? Gabriel, marido de Margarida, uma vez que, segundo Saldanha e Leôncio, do dia seguinte em diante, teríamos guerra aberta aos assalariados de Gregório, que viriam naturalmente sobre nós, temíveis e insistentes. Então, Leôncio e Saldanha já avisaram que no dia seguinte, né, eles estavam ali naquela noite, no dia posterior, os trabalhadores do Gregório iriam perceber por quê? Porque o Gaspar era os olhos e os ouvidos do Gregório, né? Ele estava completamente dementado, hipnotizado, só obedecendo. A hora que o Gregório perceber que o Gaspar não está mais sob o comando dele, o Gaspar se libertou, foi levado para ser ajudado, para ser auxiliado, ele vai mandar os seus guerreiros, né? os seus comandados, para ver o que está acontecendo e começar uma guerra ali, no quarto, né? Na casa ali da Margarida. E eles precisam de toda a ajuda possível para eles conseguirem libertar de vez a Margarida, para conseguir auxiliá-la. Por isso que o livro chama-se Libertação, porque é uma libertação de todos nós. A libertação não só da Margarida, mas do Leôncio, do Gaspar, do Saldanha, né? A libertação nossa que estamos aqui estudando esse livro maravilhoso, como eu já disse, é um dos livros que eu mais gosto, porque ele nos traz lições maravilhosas acerca do amor, acerca do conhecimento, acerca do trabalho, acerca da libertação verdadeira que tem que vir de dentro para fora. Nós é que temos que soltar os grilhões que nos prendem, né? As forças instigantes, as forças que nos querem manter presos neste planeta, nesta gravidade, presos no mal. Nós é que temos que cortar esses grilhões e nos libertarmos através do conhecimento, através da reforma íntima, do vigiai e orai, como Jesus nos ensinou. Vamos continuar estudando e aprendendo no próximo capítulo deste livro.